Adore o nome do Senhor, porque Ele está nesse lugar. Pode adorar, pode adorar, pode adorar o nome do Senhor, pois Ele está na casa. Remas. Aleluia, Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Eu não vou atrapalhar você não, você pode adorar, você tem liberdade. Você não veio aqui para me ver, você não veio aqui para ver ninguém. Você veio aqui para sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, em primeiro lugar. Quero agradecer também a Deus pela vida do pastor Alisson, presbítero Itan e todos os obreiros que estão aqui. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. E aproveitando também para agradecer a Deus pela recepção que tive. Tem pouco tempo que cheguei aqui. E Deus havia falado quando eu ainda estava no Maranhão: filho, eu estou preparando tudo. Mas sabe como é a gente, né? Às vezes a gente quer tomar o controle da mão de Deus, fica ansioso, mas Deus continua cuidando de tudo. Olhe para o irmão que está do seu lado aí e diga para ele: Deus ainda cuida de você. Deus ainda cuida de tudo. E Ele está nessa noite para confirmar isso que eu estou te dizendo. Os irmãos encontraram amém? Está escrito: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia, derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu. Aleluia. E na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e os restantes que o Senhor chamar. Amém. Pode sentar. Deus ainda tem muito a falar para você. Aleluia. Meus amados irmãos, é muito bom ouvir promessas, principalmente quando estamos passando por aflições, por momentos difíceis, por épocas da vida em que não vemos circunstâncias de melhora. É muito bom ouvirmos promessas. É muito bom ouvir: Deus vai virar teu cativeiro. É muito bom ouvir que Deus vai mudar essa situação. E eu gostaria de dizer a vocês um pouco sobre esta promessa. A promessa de Joel, em que Joel é usado por Deus para falar ao povo daquele contexto acerca da descida, do derramamento do Espírito Santo. Se os irmãos prestarem atenção nesse texto, vocês irão entender que Joel
Joel, ele aparece em um contexto de muita dificuldade. O que é muito comum para todos os profetas que surgiram na Bíblia, desde o maior até o menor. Deus nunca levantou um homem ou um profeta em épocas de facilidade. Todas as vezes que você vai ver um grande homem, uma grande mulher de Deus sendo levantado na história da Bíblia, é porque ele foi levantado em uma época de escassez espiritual, em uma época de infidelidade. Deus não levanta escolhidos em épocas de facilidade, mas quando todas as portas estão se fechando, quando os desertos estão aparecendo, quando as dificuldades começam a imperar, pode esperar que Deus vai levantar um homem, uma mulher de Deus nesse cenário. Meus amados irmãos, é assim que Joel aparece. Joel aparece em um momento que Judá está sendo assolada, não só pelos persas, pelos inimigos, mas também pela carestia e pela seca causada pelo gafanhoto. Agora você pode perguntar, por que, meu irmão, que Judá está enfrentando esse período de dificuldade? Se você prestar atenção, todas as vezes que Deus permitiu que a dificuldade viesse sobre Israel, era como forma de castigo pelos seus pecados de idolatria. Israel era um povo de dura cerviz, como está escrito na Bíblia, e esse povo era um povo tão terrível, tão desobediente, que era obrigado muitas das vezes Deus a abrir mão da sua misericórdia e começar a castigá-lo. Deus é um exemplo perfeito de um pai que ama seus filhos e os querem bem, porque todo pai que ama seu filho, ele não aparta dele a vara da correção. Todo pai que ama seu filho, ele castiga o filho para que ele possa aprender a fazer o certo, a caminhar o certo. Eu aprendo isso com Deus porque todas as vezes que Israel pecava e se distanciava da sua presença, os inimigos vinham e assolavam. Só que com Joel é diferente. Deus dá muitas chances para aquele povo, porque aparece no cenário uma espécie de gafanhoto que ele vai crescendo enquanto o povo está pecando. Se os irmãos prestarem bem atenção no texto do livro de Joel, no contexto que ele explica, a plantação era um ponto forte da economia nessa época. Só que quando o povo começa a pecar, Deus permite que comece a crescer no meio da plantação gafanhotos. E eu gostaria que você redobrasse a sua atenção nesse momento, porque enquanto Israel está pecando, o gafanhoto está crescendo. Enquanto Israel está cometendo a idolatria, o gafanhoto está crescendo. E Joel anunciando que eles deveriam se retornar para Deus. Assim também acontece nos nossos dias. Muitas das vezes nós estamos de dura cerviz. Muitas das vezes nós estamos sem querer dar ouvidos à palavra de Deus, enquanto o gafanhoto do pecado vai crescendo em nossas vidas e vai nos consumindo por inteiro. Quando nós prestamos atenção nisso, Joel está mediante um contexto falando acerca do que havia acontecido. Se os irmãos prestarem atenção, vocês irão ver que havia se acabado tudo, inclusive a plantação, as florestas, os rios, as águas, os vales. Todos eles estavam comprometidos por essa espécie de gafanhoto que havia devastado toda a terra. Mas o Senhor é um Deus de tamanha misericórdia, que Ele levanta Joel no meio desse contexto de dificuldade para profetizar acerca da redenção que haveria de chegar dos céus. Deus é tão lindo e tão maravilhoso, que a partir do momento em que o castigo termina, Ele começa a fazer promessas de redenção. Ele começa a prometer para aquele povo dizendo: eu vou restaurar de novo essa terra, eu vou restaurar de novo essa plantação. Os vossos vales serão lindos e verdejantes como sempre. As águas voltarão a ser doces e boas para se banhar. Vocês terão de novo respeito das demais nações. Nunca mais ninguém vai oprimir vocês com a espada. E aí o povo se alegra, meus irmãos. E aí o povo se levanta. E aí o povo começa a cantar dizendo: Deus mudou a nossa sorte. Agora nós estamos felizes novamente.
Só que o que nós pensamos é muito pouco perante o que Deus pensa para a gente. Isaías, ele começa a dizer que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Os propósitos de Deus são mais altos do que os nossos propósitos. Eles pensavam que acabava por aí. Agora está tudo bem, nós vamos plantar de novo. Nós vamos tomar banho em águas limpas de novo. Os nossos vales serão lindos de novo. A nossa economia voltará a ser bem. Só que Deus rompe esse pensamento desse povo e começa a dizer que não acabou por aí. Eu não vou abençoar somente a plantação, eu não vou abençoar somente o vale, eu não vou abençoar somente as terras, mas há de ser que nos últimos dias eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Meus irmãos, eles estavam acreditando que o avivamento seria avivamento de terra, avivamento de fertilidade, avivamento de plantação. É nesse momento que eles se enganam, porque o profeta Joel, parece que eu vejo aqui, posso conjecturar ele dizendo: vocês estão enganados, porque o avivamento que está vindo aí não é avivamento de pão. O avivamento que está vindo aí não é avivamento de carne, não é avivamento de terra, não é avivamento de plantação, mas o avivamento que eu estou trazendo é o Espírito Santo sobre toda a carne, que irá fazer com que vocês profetizarão novamente, sonhem novamente e vivam cheios de Deus novamente. Aleluia! Eu gostaria que você prestasse atenção numa coisa, que é o Espírito de Deus sobre a vida do homem. Não tem nada a ver sobre bênçãos materiais. Às vezes a gente se engana. Às vezes a gente pensa que só porque o irmão tem uma boa condição é porque ele é fiel a Deus. E nós esquecemos que muitas das vezes tem pessoas que falta o arroz dentro de casa, que falta o feijão, que falta a carne, mas não falta a adoração do começo ao fim do dia. Tem pessoas aqui que têm passado por tantas dificuldades, que têm passado por tanta carestia, por tanta necessidade, mas o Espírito nunca deixou de sair dessa pessoa, porque é uma pessoa fiel, é uma pessoa que vive debaixo dessa promessa. Louvado seja o nome de Jesus. O Espírito Santo, meus amados irmãos, é um Espírito que desce e ele não traz garantia de riquezas materiais. Mas preste atenção, que quem é cheio do Espírito, ele não olha para as circunstâncias dessa terra. Quem é cheio do Espírito, ele não depende do irmão estar sorrindo para ele estar sorrindo também. Quem é cheio do Espírito, ele não depende da situação do governo presente. Quem é cheio do Espírito, tanto faz ele estar de barriga cheia como com fome, ele é alegre, porque quem alegra ele é o Espírito Santo de Deus. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o Espírito que enche nossas vidas, meus amados irmãos. Esse é o Espírito que está sobre nós. É um Espírito que o mundo não entende e não pode receber, como João disse. Por que ele disse isso? Porque a noção, a lógica é totalmente diferente da do mundo. Porque o que o mundo pensa? Se eu tiver um carro do ano, eu sou feliz. Se eu tiver uma casa boa, eu sou feliz. Se eu tiver um bom salário, eu sou feliz. Mas para o crente que olha a Deus como prioridade acima de tudo, ele diz: basta a tua promessa na minha vida, basta o Espírito Santo sobre a minha vida. Eu não preciso ter dinheiro, eu não preciso ser rico para ser feliz, porque eu tenho o Espírito Santo na minha vida, e Ele é quem me enche. Adore ao Senhor nesse momento, porque Ele está aqui. O Espírito Santo está mudando o pensamento de pessoas essa noite. O Espírito Santo está mudando o pensamento de muitos irmãos, de muitas irmãs essa noite. Tem gente que despreza você porque você não tem muito. Tem gente que despreza você porque você tem pouco. Tem gente que despreza você porque você não sabe ler bem, porque você não sabe falar bem. Mas essa noite Deus está provando a você que é melhor ter o Espírito de Deus do que andar vazio. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. O povo pensava assim, irmãos:
Porque eles entendiam desde o começo, desde a lei de Moisés, eles entendiam que se eu obedecesse a Deus, eu era abençoado. Se eu obedecesse a Deus, eu tinha bonança na minha vida, riquezas materiais. Só que o Espírito Santo, ele não traz a garantia. Ele não traz essa garantia. A única coisa que o Espírito Santo traz sobre nossas vidas é a certeza da salvação. E outra coisa que eu gostaria de dizer: Deus, ele não enche ninguém para ficar em quatro paredes, apenas aqui dentro da igreja. Mas ele só enche gente com o Espírito Santo que está disposta a sair por essas ruas anunciando que só Jesus é quem salva, é quem liberta o homem de todo o pecado. Se você prestar atenção durante o cumprimento da promessa, Jesus, quando ele vai ser assunto aos céus, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais cheios de poder. E outra coisa que eu gostaria de dizer: eu já sou cheio, mas eu quero transbordar. Eu não me contento com a porção que eu tenho do Espírito, eu sempre vou querer mais. É esse o pensamento do crente, sempre querendo mais do Espírito, mais do Espírito, mais do Espírito, mais do Espírito, mais do Espírito. Enche Jesus, enche Jesus. Se eu estiver cheio, continua enchendo até eu transbordar. Olhe para o irmão que está do seu lado aí e diga para ele: meu irmão, você já está cheio? Pois então transborde. Você já está cheio? Pois então transborde. Você já está cheio? Pois então transborde. Você está cheio? Pois então transborde. Aproveite a oportunidade, porque o Espírito Santo está nessa noite. Eu vou deixar você adorar por alguns segundos. Remanaço de Candarabarra, Sébia. Reimanassúbia Candarai. Irmãos, durante essa semana eu estava estudando essa palavra, mas eu ainda não tinha aquele conforto, sabe, aquela certeza. E quando eu cheguei na igreja essa noite, eu tive um pensamento. Deus falou no meu coração dizendo: eu vou confirmar essa mensagem durante o culto. Isso nunca aconteceu comigo. Eu também não sou de escolher mensagem, irmãos. Na hora que eu chego na igreja, aí eu vou escolher a mensagem. Não, eu estudo antes do dia, né, de pregar. Só que eu não estava com a certeza que era essa mensagem. E quando, no momento que nós estávamos adorando, Deus usou um vaso. Eu não sei quem foi, que eu estava de olho fechado. E falou tudo aquilo que eu precisava ouvir. Tudo aquilo que eu estava necessitado de ouvir. Quando ele falou que era essa mensagem que deveria ser pregada. E eu estou pregando a mensagem que Deus quer que a igreja ouça. Que é sobre o Espírito Santo. Nós saímos, meus irmãos, de uma festa abençoada, cujo tema era renovo. Só que esse renovo, ele não terminou naquela festa. Ele continua imperando sobre essa igreja. Ele continua reinando sobre nós. Deus continua renovando pessoas aqui durante todos os dias. Você não está entendendo. Eu estava trabalhando, irmãos, lá na Seleção de Alho. E aí eu estava com pensamento. Eu estava lá, mas não estava com pensamento lá, sabe? E aí eu ali selecionando alho e tudo. E de repente eu senti o calor do Espírito Santo. Sabe aquela presença que sobe assim pelo espinhaço da gente? E aí eu corri pro banheiro. Meu Deus, não vou aguentar aqui não vou chorar na frente do povo. Corri pro banheiro chorar. Senti a presença. E ali eu fui renovado. Não tem lugar para Deus renovar a gente. Mas se você está aqui essa noite, peça para Ele, porque Ele vai te renovar essa noite. Ele tem promessa na tua vida. E Ele vai te encher até você transbordar. Aleluia. Deus fala para o povo:
Eu vou melhorar a terra de novo. Vocês vão plantar de novo. Eu vou mandar embora o devorador. Eu vou mandar embora o destruidor. Eu vou mandar embora o cortador. Só que não para por aí. Eu vou ensinar vocês que para ser feliz de verdade comigo, não precisa estar bem nesta terra, mas estar cheio do Espírito Santo. Mas estar cheio da presença de Deus. Eu não preciso estar como os homens queiram que eu esteja, mas eu só preciso estar no centro da vontade de Deus, para ser cheio do seu Espírito e assim transbordar. Aleluias. Porque quem transborda, irmãos, ele contagia. Eu não posso ser cheio somente para mim. Eu não posso ser egoísta. Eu não posso ter esse pensamento egoísta, meus irmãos. Eu vou para a igreja porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. Não é só isso. A gente tem que pensar, eu vou para a igreja porque eu quero ser cheio, eu quero transbordar. Eu quero contagiar as pessoas que estão ao meu redor. Eu quero ser usado por Deus para salvar vidas. Eu quero ser usado por Deus para profetizar. Eu quero ser usado por Deus para abençoar as pessoas. E essa noite Deus está levantando pessoas para ajudar, não só com coisas materiais, mas com bênçãos espirituais. Se nessa igreja tem profeta, Deus vai levantar mais profetas ainda. Eu não estou falando isso para emocionar você, para tocar com o seu emocional. Eu estou sendo impulsionado por Deus para dizer a essa igreja que está vindo um tempo de excelência sobre esta casa. Tempo esse que as pessoas ao redor desta igreja vão olhar e vão dizer: eu não entendo qual é o motivo da alegria desses crentes de estar na igreja todo dia, fazendo barulho todo dia. Mas só quem está aqui dentro está entendendo que a única alegria que faz a gente saltar e se alegrar chama-se Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui nessa noite. Sinta a presença dEle nessa hora. Levante sua mão para o céu. Feche os seus olhos e ore com sinceridade. Ele está aqui nesse lugar para renovar pessoas. Ele está aqui nesse lugar para tirar pessoas de túmulos, para renovar promessas, para encher pessoas. E quem já está cheio, Ele vai transbordar, Ele vai transbordar. Remanassuremei de camandácia. Alabachandarabai. Rosei mai chorei na so. Remai cantores mianas. Ramanassuremecandore managashai. Remanasubia candarás sébia. Ramaya sorebia candarás. O destruidor não te destruiu. O devorador não te devorou. O cortador não te cortou. Mas o Espírito te encheu, te encheu, te encheu. Adore aquele que vive, que reina para todo sempre. Ele está nesta casa. Rema sorema serema cantoreso. Ramanasebia casoraya. Ai, meu Deus. Rei Manás. Rei Manás. Olhe para o irmão que está do seu lado aí. Olhe para o irmão que está do seu lado. Profetiza para ele. Diga para ele: o gafanhoto já passou, meu irmão. Diz para ele aí. Me ajude a pregar. Olhe para ele que está do seu lado aí. Diga para ele: o gafanhoto já passou, meu irmão. Agora só o que vem é o Espírito. Só o que vem é o Espírito. Só o que vem é o Espírito.
Receba o Espírito Santo nessa noite. Receba o Espírito Santo nessa noite. Receba o Espírito Santo nessa noite. Ele está renovando, Ele está enchendo, Ele está transbordando, Ele está transbordando. Ramanas sorei mandasébia. Remanagassou. O destruidor já passou. O devorador já passou. O cortador já passou. O parasita já passou. A seca já passou. Agora o que vem aí é o Espírito. É o Espírito, é o Espírito de Deus. Com a permissão do pastor, a igreja pode ficar de pé? Fica de pé comigo. Fica de pé comigo. Rabas seremaia candarás. Remanasebe a casa. Estou sentindo Deus aqui. Remanassu de candarás. Aleluias. Eu mandei um hino lá no grupo. Eu acordei, teve uma manhã nessa semana aí que eu acordei muito frustrado. Pensamentos negativos. E Deus mandou colocar um hino lá no grupo. Falou, filho, tem uma irmã nesse grupo que ela precisa ouvir esse hino. Se eu não me engano é aquele hino. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque... Não tenha medo, não tenha medo, porque o destruidor já passou. Agora só o que vem é a promessa do derramamento do Espírito. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos orar nesse momento. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos com fé. E ore sinceramente dizendo para Deus, Senhor, eu já fui cheio, mas agora eu quero transbordar. Eu já fui cheio, Senhor, mas eu quero ser derramado pelo Espírito. Remanas. Ramadassu de Candarabahas. Santo Deus e Pai, eu preguei a Tua mensagem, Senhor, nessa noite. Preguei aquilo que Tu colocaste no meu coração. O êxito, a glória, a honra não é para mim, porque eu não sou nada. Tudo que há de bom em mim é Tu, Senhor. E o que há de ruim sou eu mesmo. Mas que a Tua presença, Senhor, venha a ser confirmada nesse lugar a partir de agora. Senhor, que o Teu Espírito venha derramar, Senhor, sobre nós essa noite. Um fogo consumidor, que irá consumir todo o pecado, toda a maldade, todo o destruidor. Nessa noite, meu Deus, eu profetizo pela autoridade que Tu me deste, que é o Espírito a partir de agora vai encher crente nesta casa, que não sairão mais da maneira que entraram, não sairão mais cheios, mas transbordantes, 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 transbordantes. Enche Jesus,
Enche, Jesus. Enche essa casa, Jesus. Enche esse ambiente, Jesus. Enche esse lugar, Jesus. Enche essa casa, Jesus. Ramanaço, Ramandaraia. Eu quero cantar com você essa nossa canção. Adore ao Senhor.